Graça e paz da parte de Deus Pai que nos criou, de Deus Filho Jesus que nos salvou, de Deus Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, santifica, congrega e mantém firmes nesta fé, para resistirmos às tentações e sairmos mais fortes das provações. O tema que eu escolhi para este culto é como reagimos diante das tentações e provações. E agregando aos textos que já foram lidos no dia de hoje, eu quero ainda ler o texto de Tiago 1, versículos 12 a 15, onde está escrito assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos meditar sobre esse texto. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa é uma pergunta que sempre de novo nos é feita. Tentação e provação é a mesma coisa? Os textos de hoje nos levam a meditar sobre isso, mas o texto específico que fala sobre os dois assuntos é esse de Tiago. E aqui nos mostra que há uma grande diferença. A tentação nunca vem de Deus. Ela sempre vem do maligno, de Satanás, do diabo. E ela tem, segundo o texto, a intenção de nos levar ao pecado. E esse pecado, uma vez feito, consumado, gera em nós a morte. Ou seja, o afastamento de Deus, nos conduzindo ao inferno. Já a provação, foi a parte inicial do texto, é feita por Deus, com o sentido de nos disciplinar, de fazer com que a gente tenha mais perseverança, de dar a gente mais experiência na vida, para podermos também ajudar as outras pessoas. E aí no finalzinho ele diz, e depois de aprovado, de passar pela aprovação, você então também será salvo. Duas coisas bem distintas, mas que muitas vezes andam bem juntas. Vamos analisar alguns casos. O caso clássico, por exemplo, de Jó. Todos conhecemos a história de Jó. O diabo vai até Deus e pede autorização, porque quando ele quer tentar um cristão, ele tem que pedir autorização para Deus, porque Deus só nos deixa ser tentados até onde podemos dizer não, ou seja, quando caímos é porque queremos. Os não cristãos já estão na mão do diabo, ele faz o que quer. E o que acontece? Vamos imaginar a cena: o diabo pede, Deus diz: pode ir lá, vai, pode tirar os bens dele. Não, porque ele só te serve porque é um homem muito rico. Deus diz: vai lá e tira. E aí vem o tentador, Satanás, com a tentação. O que faz? Faz com que as ovelhas de Jó, os camelos de Jó, e ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos, muito gado, as plantações, tudo ele perde num dia. Uma parte é queimada, uma parte é roubada, uma parte é saqueada, ele fica sem nada. Era milionário, fazendeiro riquíssimo, de repente não tem nada. Foi a tentação. Satanás tentando, esperando, agora Jó vai amaldiçoar Deus. Da parte de Deus, isso foi uma aprovação. Por quê? Deus está lá em cima, claro que Ele sabe todas as coisas, mas imaginemos Deus com seus anjos lá no céu olhando e torcendo, porque Ele não influencia, nos dá fé. Ele deu a fé para Jó e sabia que Jó podia resistir. E aí está torcendo com os anjos, dizendo: Jó, vence mais essa provação. E Jó ora, e Jó se prostra diante de Deus e não amaldiçoa Deus. Então o diabo volta e diz: mas ele tem filhos, ele tem saúde e tal. Aí Deus diz: então vai lá,
só não toca na vida dele. E aí o que acontece? Os filhos estão numa grande festa na casa de um deles, e a casa desaba e ele perde todos os filhos num dia. Tentação de Satanás em Jó. Agora ele vai amaldiçoar Deus, perdeu os filhos, a coisa que ele mais ama. Esqueceu de Deus. Deus em primeiro lugar, até diante da família. E Jó não amaldiçoou Deus. E Satanás lhe põe uma doença terrível, que faz com que ele fique com úlceras, tudo ferido no corpo, e aquilo dói tanto que ele fica se raspando. Às vezes, nesse frio, a gente não tem vontade de coçar a pele, aquilo rasga a pele, fica ressecada. Imagina ele, com as úlceras se coçando. Ele disse que se coçava com cacos de cerâmica, de pedra, todo ferido. E a mulher dele do lado dizendo: amaldiçoa Deus, e morre. A mulher, a esposa dele. Que tentação, Satanás entra. Agora ele cai. Agora ele abandona Deus, vai botar culpa em Deus. Em cima Deus, com os anjos torcendo Jó. Mostra para ele: seja firme, eu confio em ti. E Jó olha para a mulher dele e diz: tu fala que nem uma louca. Deus me deu tudo que eu tenho, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu ao mundo, é nu que eu vou voltar. Que exemplo para cada um de nós. Às vezes cai diante de uma dorzinha de barriga, uma dorzinha de cotovelo, uma dorzinha de dente, já larga um palavrão, xinga. E muitas vezes acha que a culpa é de Deus. Não é assim? E no texto de Isaías nós temos Deus muito irritado com o seu povo. Vimos no texto de Isaías, capítulo 65, Deus diz: puxa, eu dei tudo para vocês. Eu dei tudo para vocês, dei terra, tudo produziu, vocês quando estavam tão bem. E aí vocês caíram na tentação. Embora eu tivesse dado fé para vocês, para resistir, para passar por essa tentação e fazer dela uma simples provação, uma experiência para efeitos maiores, vocês caíram. Estão aí cometendo idolatria, enquanto um povo que não recebeu as bênçãos que vocês recebem, aqui do lado está me adorando, e esse povo foi aceito por mim. O personagem do nosso salmo de hoje, Davi. Como esse homem passou por tentações e provações. Um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Deus gostava muito de Davi porque ele era fiel a Deus. Ele tinha muita fé em Deus e respeitava Deus acima de tudo, mas ainda era homem. Também caiu em algumas tentações. Mas como ele foi forte nos momentos de provações. Lembra? Ele era o grande herói do povo, havia matado Golias, havia derrotado os inimigos em várias batalhas, e quando ele começou a ser enaltecido, Saul, o rei, se encheu de orgulho e de inveja, dizendo: pô, peraí, eu sou rei. Quem é esse cara que resolveu perseguir Davi e matar? E Davi foge. Foge, mas não foge sozinho. Tinha seus companheiros? Tinha, mas ele tinha Deus. Embora estivesse sendo perseguido, fosse abandonado por quase todos, a sua fé continuava firme. E quando o exército de Saul cerca, está à sua procura, Davi com seus homens se esconde numa grande caverna. E num momento de necessidade fisiológica, Saul entra naquela caverna para aliviar o ventre, para fazer suas necessidades, sem saber que Davi está escondido lá dentro com seus homens. E o seu exército está lá fora. Enquanto Saul faz suas necessidades, Davi está ali do lado. E os soldados dizem: Deus te entregou ele na tua mão, mata ele agora, degola ele, todo o povo vai te seguir, tu vai ser o rei. E Davi murmura e diz: eu não ajo contra Deus, nem contra o ungido dele. Essa questão de fazer justiça não é comigo, isso é com Deus, ele vai prestar conta a Deus. E Davi vai lá, sorrateiramente corta um pedacinho da capa, do manto de Saul.
E quando Saul aliviou seu peito, ele desceu e voltou ao povo. Davi aparece na porta da caverna e grita lá de cima: ó rei Saul! Aí Saul se apagou, ele está com todo o seu exército. Ele diz: Deus hoje te entregou na minha mão. Está aqui, ó, de quem é esse pedaço do manto? Mas eu não vou agir contra Deus. Que tentação! Ele poderia ter matado o seu grande inimigo que lhe odiava. Quantas vezes a gente odeia alguém por muito menos? Alguém que nem quer matar a gente, né? A gente sente raiva, às vezes a gente nem dorme tramando alguma coisa. Tomara que dê errado isso na vida, tomara que não aconteça isso na vida da outra pessoa. A gente acha que pode fazer justiça e cai tão facilmente, tão facilzinho, né, nas tentações do inimigo. Davi venceu. E logo depois, num outro momento, passaram-se alguns meses, novamente Saul perseguindo Davi. Não sabia que estava tão perto de Davi. Davi estava em cima do morro. O acampamento de Saul com seus soldados lá embaixo, eles dormem. E Davi diz: eu vou lá. E desce, entra no meio do acampamento, todo mundo dormiu. E vai do lado de Saul, pega o seu cantil, onde guardava a água, a lança de Saul. E o soldado que está com ele diz: aproveita. A tentação sempre está do lado, às vezes na forma do melhor amigo. Faz o mal, aproveita agora que a pessoa não está olhando, fala mal dela. Ataca, derruba, passa a perna, engana. Mas a fé de Davi era maior. Ele disse: não, eu não posso fazer isso contra Deus. Sai, espera amanhecer, de manhã quando está todo mundo lavando seu rosto, querendo tomar o seu café, Davi grita lá acima: ei, rei, cadê teus soldados para te protegerem? Ele: ué, Davi que está falando? É você? Sou eu. Cadê o teu general? De quem que é essa lança aqui? E atira a lança para ele. De quem é esse cantil? Pois é, Deus novamente te entregou na minha mão. Provação. E ele vai passando uma por uma. Mas ele continua sendo homem, embora seja um homem segundo o coração de Deus. E ele nos serve de exemplo em muitas coisas. Também como exemplo de não cair na tentação. Um dia, no palácio, soldados em guerra, e por isso que tem um ditado que diz: quando alguém não está fazendo absolutamente nada, a sua vida vira uma oficina do diabo, ou seja, a tentação vai aparecer. Ele dá uma espiadinha para o lado e vê uma bela mulher tomando banho, lá perto dos jardins, onde tem água. Davi já tinha várias esposas, mas aquela mulher, naquele momento, aquela espiadinha, foi uma grande tentação para ele. E ele adulterou com ela, e ele caiu na tentação. Depois ele chora, ele se arrepende, quando é confrontado pelo profeta Natan, pede perdão, Deus o perdoa. No salmo de hoje, no salmo número 3, Davi já está bem velho, e é perseguido e atacado pelos exércitos do próprio filho, que queria tomar o trono do pai. Pô, meu pai está demorando muito tempo para morrer, eu não vou esperar para ser rei, eu vou derrubar ele logo. Caiu facilzinho na tentação, fera muito fraca. Davi, ao invés de lutar, foge e diz: está todo mundo zombando de mim, eu estou cercado por muitos inimigos, estão dizendo: cadê o teu Deus? Mas Deus, o nosso relacionamento é muito maior do que isso, do que essa zombaria. Tentação: ué, Deus não te abandonou? Tu não era o grande rei que venceu o Golias? Tantas e tantas coisas, a tentação está ali. Ué, cadê esse teu Deus que te abandonou? Mas Deus está vendo isso como uma provação, diz: Davi, prova a tua fé para eles. E Davi responde dizendo, no final do salmo: do Senhor é a minha salvação, e sobre o seu povo sempre está a sua bênção, ou seja, Deus sempre desejou bem. Basta termos olhos para ver. Em meio à tentação,
Deus nos dando força para dizer não e transformando aquela tentação numa aprovação e saindo dali fortes. Um homem segundo o coração de Deus também foi tentado e provado várias vezes. E no final foi aprovado e perdoado. Jesus, como Deus, mas como verdadeiro homem, ele também passou por tentação. O maligno tentou no deserto 3 vezes e várias outras vezes também. E ele respondeu: está escrito. Na Bíblia. Jesus passou por provação. Lá no Getsemane, quando orava, lágrimas de sangue, sabendo de toda a dor que passaria, ele disse: Senhor, não dá para aliviar, não dá para ser mais rápido, ou seja, passa de mim esse cálice. Vamos. A provação. Que Deus o deixa, o Pai o deixa ir até o final. E ele vence a provação e vai até o final. E carrega todo o peso da dívida da nossa culpa naquela cruz. No Evangelho de hoje nós temos a história do endemoniado, Gerazeno, palavrinha difícil. E o que acontece? Esse cara que foi possuído por tantos demônios, de repente é liberto, está livre. Mas assim como Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente cai na tentação, Ele está ali esperando e oferecendo perdão, como ofereceu para aquele povo através do profeta Isaías, chamando a atenção deles, como ofereceu no momento da tentação, que Davi havia caído, sempre o perdão, porque Ele quer a nossa salvação. O diabo, mesmo quando vencemos a tentação, continua perto. Sutilmente. Os demônios foram expulsos, foram os porcos, se jogaram no lago. Os porcos morreram, os demônios tiveram que ir para o abismo, no inferno, como eles não queriam. Tiveram que Deus não respeita a vontade deles. Deus os condena, pois já estão condenados. Mas e o ex-endemoniado? Olha a tentação. Eu sempre fui sozinho, nunca tive ninguém, minha família me abandonou, meus amigos me abandonaram, eu estava com o demônio. Eu batia, agredia todo mundo, ninguém queria conviver comigo, então vou ficar sozinho agora também. Vou ficar junto com Jesus. A tentação do comodismo, eu quero ficar sempre aqui, tranquilo. E o que Jesus diz a ele? Não, você não vai ficar ao meu lado aqui o tempo todo. Eu te dei uma nova vida, agora vai e fala disso. Testemunho. Mostra que você tem uma nova vida. E ele vence a tentação do comodismo. E ele sai falando com alegria a toda a cidade, a todas as pessoas, sobre a nova vida que ele tem. E transformou aquela tentação que Satanás aproveitou no momento, a espiadinha, transformou aquela tentação numa aprovação. Eu vou provar agora a minha fé por onde quer que eu for. E nós somos cristãos, ou seja, Jesus já expulsou o demônio da nossa vida, nos libertou da culpa do pecado. Quantas vezes nós também temos a tentação do comodismo? Não, estou seguro da minha fé, não preciso ler a Bíblia todo dia, não preciso fazer devoção, eu não preciso ir nos cultos todo domingo, não preciso, eu quero é dormir, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o shopping. Jesus diz, é essa gratidão. Vai testemunho, vai e fala, mostra que eu transformei tua vida. A quem nós ouvimos? Ao tentador ou aquele que está provando a nossa fé? Paulo, hoje aos Gálatas, no capítulo 13, no capítulo 4, que acabamos de ler, ele fala da tentação de voltar ao legalismo aos Gálatas. Ele diz, olha, a lei ela serviu como um aio, como um condutor, como um guardião, nos protegendo dos pecados, mas apontava para Cristo. Agora Cristo veio. Cristo cumpriu toda a lei, Cristo morreu por nós estamos livres agora da lei. A lei agora para nós não é mais o aio. Nós já estamos em Cristo, o Espírito Santo está em nós. Agora quem nos conduz ao céu através de Cristo e do que Ele conquistou para nós é o Espírito Santo. Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso aio. Então não se prendam novamente a leis, porque aí vocês fazem com que toda a obra de Cristo não tenha valido nada. E hoje, quantas e quantas pessoas ainda acham que precisam ajudar? Não, eu sou cristão, confio em Cristo, mas eu preciso guardar o sábado.
mas eu não posso comer carne de porco. Mas eu sou cristão, agora eu sou cara limpo, mas eu não posso usar certo tipo de roupa, não posso beber cerveja, não posso fumar. E assim ainda continua observando leis, querendo se salvar através de leis, e Cristo fica no segundo plano e acaba fazendo com que toda a obra de Cristo seja jogada num canto qualquer. E acabam sendo condenados pela falta de fé em Jesus como seu único Senhor e Salvador, embora para a igreja pareçam quase santos, perfeitos, porque fazem e cumprem várias regras. É disso que Paulo está falando aos Gálatas. Cuidado, que isso é hipocrisia. É uma tentação que mexe com orgulho. Eu vou fazer por onde? É isso que Satanás está dizendo. Tem que fazer por onde? Para ser mais espiritual, para estar mais perto de Deus. Fala em línguas, quando não fala, aí tu humilha ele, diz que tu tem dom espiritual. Tem tanta gente que facilmente se deixa levar pelas tentações. Como anda, querido irmão, querida irmã, a tua vida diante das tentações e das provações? Elas aparecem, como vimos em todos esses exemplos que eu usei, sob várias formas, sob vários aspectos. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai para não cair, dizem, tentação. Uma espiadinha só foi o que Davi fez. Uma espiadinha só no Face, na revista, no filme pornográfico. Uma espiadinha só numa corrupção, alguém está me dando uma propina para fazer um negócio, passar a perna no meu patrão. Uma espiadinha só, uma mentira aqui, uma mentirinha ali, ninguém vai descobrir. Uma espiadinha só, hoje eu não vou no culto ficar dormindo, hoje eu não vou ler a Bíblia. Cuidado. Cuidado com as tentações. Queridos irmãos, quantas vezes nós sofremos com a tentação e caímos da dúvida: será que Deus está comigo mesmo? Vocês notaram que em todas elas, ou praticamente todas, estava a dúvida, e com Jó, tu perdeu tudo, tu não é um cristão, isso não pode acontecer contigo. Com Davi, né? Poxa, tu vai perder o teu filho só por um pecadinho. Deus não pode estar contigo. Quantas e quantas vezes nós podemos pensar: puxa, eu sou cristão, sou filho de Deus, estou na igreja, leio a Bíblia, dou minha oferta, e eu estou doente. Eu perdi o emprego, eu perdi a namorada, isso não pode acontecer comigo. Cuidado com a tentação do inimigo maligno. Jesus quer transformar também essa tentação. Isso aconteceu contigo porque tem falta de fé. Jesus quer transformar essa tentação que sopra no teu ouvido numa provação. Porque ele diz, ele previne: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra ânimo no original é ânimos, vida. Tende vida em mim. Vocês estão vivos, não importa o que acontecer. As aflições, os problemas, enfermidades, emprego, a solidão, em alguns momentos da vida vão cutucar vocês. Mas sejam fortes, porque eu não abandonei vocês, eu estou dando vida a vocês. Vençam essa provação segurando-se pela fé, para serem aprovados, para estarem comigo na glória, onde tudo isso terá passado, porque lá não haverá mais tentação, pois o tentador estará condenado ao inferno para sempre, com todos aqueles que caíram. E a nossa oração nessa vida, que até o último dia será sempre repleta de tentações e provações, que a nossa oração possa ser a dos discípulos, todos os dias: Senhor, aumenta a minha fé, ajuda-me a vencer as tentações, como o próprio Jesus ensinou. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para que possamos resistir às tentações e sairmos cada vez mais fortes das provações, ajudando, anunciando, falando aos outros do amor de Jesus por nós. Amém.